Ei, pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista. Hoje a gente está recebendo o Carlos Eduardo Costa, que é economista, educador financeiro, e a gente vai falar de um assunto que está fazendo a maior diferença na vida das pessoas: dinheiro. Isso é assunto para falar com os filhos e é assunto para falar desde muito cedo? Com a palavra o especialista. Tudo bem, Carlos Eduardo? Tudo jóia. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que não só é necessário, como vai ser, muitas vezes, a mudança que a vida financeira da família precisa. Por quê? Porque hoje, Vana, os filhos participam cada vez mais ativamente da vida financeira. Trabalhar a educação financeira com a minha filha vai ter um impacto direto na vida financeira da minha casa. Porque se eu tiver uma filha com melhor relacionamento com o dinheiro, isso, obviamente, vai ser aproveitado no planejamento meu e da minha esposa. Antigamente, até muitos de nós pais hoje, podemos ter sido educados num modelo que era diferente, onde o dinheiro não era assunto do filho. Os filhos aceitavam, tinham que aceitar o que os pais determinavam. Então, o filho não competia em escolher uma coisa, mas hoje esse modelo já não é mais utilizado, é difícil, não seria impossível educar um filho nesse modelo. Porque o maior objetivo que um pai e uma mãe têm é que o filho encontre um caminho na vida e seja feliz, não é isso? E eu posso garantir para todo pai, toda mãe, que independente do caminho que eles venham a escolher no futuro, se eles forem pessoas bem educadas financeiramente, vai ser muito mais fácil trilhar essa caminhada. Então eu tenho uma ação que vai impactar positivamente o presente da minha família, mas também vai ter um impacto tremendo no futuro dos nossos filhos. Eu costumo dizer que essa relação saudável com o dinheiro é uma coisa que começa assim com os hábitos adquiridos na infância, né? Com certeza. E o meu interesse em trabalhar com educação financeira infantil surgiu por duas razões. A primeira delas, eu faço consultoria para casais, para pessoas, e eu via que muitos dos problemas que os meus clientes tinham ou estavam tendo naquele processo, como adultos, eles tinham começado desde a infância ou tinham sido aprendizes na sua casa, etc. Então, eu imaginei, se a gente começar a trabalhar com as crianças, haverá uma probabilidade menor de se ter pessoas com problemas ou com um mau relacionamento com o dinheiro no futuro. Esse foi o primeiro objetivo. E óbvio que o segundo objetivo foi trabalhar com os meus filhos. Então fui buscar conhecimento para poder fazer isso de uma forma mais certa, mais acertada. Eu sempre fico expondo meus próprios casos pessoais, os meus problemas. Mas mesada, que sempre é uma questão que os pais preocupam muito e querem discutir como dar mesada, quando, a partir de quando, quanto de grana. Eu nunca tive mesada quando criança. Os meus pais diziam que a pessoa tinha que ter uma relação com o trabalho. E se você ganha uma mesada, você já achar que você não precisa trabalhar pelo dinheiro. E eles fizeram isso com a melhor das intenções. Mas o efeito em mim foi o contrário. Porque eu nunca precisei juntar semanadas para comprar nada. Como eu não tinha semanada... Ou administrar a quantia que você recebia toda semana. Você nunca teve essa tarefa. Exatamente. Como eu não tinha semanada, eu não precisava juntar para comprar alguma coisa. E quando eu queria, o que acontecia? Eles acabavam me dando. Então, essa relação de ganhar fácil acabou acontecendo. E eu sou uma pessoa, até hoje como adulta, que tenho muita dificuldade com poupança, com esperar para ter o ganho lá na frente. Então, eu sempre me uso muito como exemplo do que essa relação com o dinheiro desde a infância pode trazer. E eu tenho notado que essa é uma questão que as escolas estão se atentando para isso. Eu queria que você contasse da sua experiência, assim, se você tem visto os educadores preocupados de levar essa temática para o jardim da infância. Com certeza, porque como está acontecendo na família, também na escola, a relação das crianças com o dinheiro está acontecendo de forma cada vez mais precoce. Então, as crianças no ambiente escolar também já têm demonstrado questões relacionadas à questão do dinheiro. E você falou de um tema, acho interessante resgatar, que é a questão da mesada. Né? Quando a gente está dando palestra, sempre é uma pergunta, que fala, e a mesada e tal. Mesada é uma ferramenta que a gente pode utilizar na educação financeira. E eu sempre costumo dizer que ferramenta ela pode ser bem usada ou mal usada. Uma tesoura ajuda a cortar um papel, mas uma tesoura pode ferir uma pessoa se for mal utilizada. Então, a primeira coisa que é importante, você mencionou isso, é o seguinte, né? A gente fala, só primeiro, de uma maneira mais geral, que uma boa educação financeira ela tem que passar por 4 pilares. Ensinar a trabalhar como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como poupar e como doar. O primeiro pilar, como ganhar, já nos dificulta pelo próprio nome, a nomenclatura, ganhar, porque a gente não ganha dinheiro. A gente trabalha e em reconhecimento ao esforço, ao trabalho que a gente faz, a gente tem dinheiro para poder fazer as nossas despesas. Então, é preciso trabalhar um pouco essa
essa própria terminologia. E muitas vezes os pais, eles até dão para os filhos uma impressão errada do trabalho, né? Filho, papai queria tanto estar com você, mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar, como se trabalhar não fosse bom. Isso, aí chega do trabalho, bate a porta, nossa, aquele lugar hoje foi um inferno, e amanhã tem que voltar para lá e tal. Olha a imagem que o filho está criando no trabalho. De antemão, filho nenhum gosta do trabalho do pai ou da mãe, por quê? Porque já o separa do seu pai e da mãe. E a gente acaba vendo que muitas vezes o pai e a mãe nem dizem para o filho o que eles fazem. Por que eles estão saindo? Qual que é o papel deles nesse mundo? Para quem que eles estão ajudando? Quem depende deles, etc, etc. Então, voltando à questão da mesada, a mesada pode ser uma boa ferramenta para a gente começar a trabalhar com os nossos filhos essa questão do dinheiro, do ganhar dinheiro. E é importante, então, para não ficar essa noção, como seus pais diziam, que você vai dar um dinheiro por dar dinheiro, que é assim que não funciona, a mesada deve ter um propósito. Normalmente um propósito ligado a alguma coisa que acontece com a criança. Então, a minha filha, ela ganha semanada já há algum tempo. Por que semanada? Porque ela é pequena, ela fez 10 anos agora, então ela já ganha algum tempo. Para uma criança de 7, de 8 anos, semana tem muito mais proximidade para ela do que um mês. O mês é uma dimensão muito coisa, grande. Isso, ela tem a semana, foi o primeiro espaço que ela começou a entender, dia de aula, final de semana, etc. E aquele dinheiro que ela passou a ganhar não foi de graça, foi para fazer algumas coisas que ela já fazia com o dinheiro meu da minha esposa. No caso específico dela, era para comprar alguma coisa depois do balé, ela sempre teve aula de balé, e para comprar alguma coisa depois da escola. Então a gente fez mais ou menos para ela poder fazer isso, ok? Primeira coisa, a minha filha já tinha um relacionamento com o comprar, com essa ação. Então a criança já deve ter alguma interação nesse mundo, porque muitas vezes alguns pais começam a dar mesada, o menino nunca foi num caixa pagar alguma coisa, está um passo na frente, então ela já foi uma vez, já me deu dinheiro, já pega troco, já entende o que é isso, então ela já tinha alguma experiência nisso. É a primeira, vamos dizer assim, é a primeira interação que as crianças têm. Papai, deixa eu pagar, deixa eu comprar, deixa eu lá me dar o dinheiro. Você vai começando por aí. Então, para ela ficou claro para que ela quer aquele dinheiro. E o que foi importante desde a primeira semana que ela recebeu o dinheiro dela? Ela pôde perceber que aquele dinheiro não dava para tudo que ela imaginava. E é uma verdade para a nossa vida que, infelizmente, muitos adultos não têm até hoje. Ivana, eu não tenho, você não tem, ninguém tem nem terá dinheiro para fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Não teremos. Essa é uma verdade que não tem como fugir dela. Só dá para conviver com ela. Exatamente. E trabalhar para quê? Se eu não tenho dinheiro para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, só tem uma saída. Fazer escolhas. Uma outra coisa que é importante. O que aconteceu na primeira semana que ela gastou a mesada dela rapidamente, a semanada? O problema dela. O próximo dia de receber a mesada era domingo e ponto final. E aí tem muitos pais que falam assim, mas poxa, nessa semana se sua filha pediu uma pipoca, você não deu para ela? Não. Eventualmente, quando acontecia isso, eu podia até eventualmente, uma escolha minha e da minha esposa. Por quê? Outra coisa que a gente tem que aprender, e muitos adultos não aprenderam, as nossas escolhas têm um preço. Tem um preço. E aí esses pais falam assim, não, mas poxa, uma menina de 7 anos que vai ficar sem uma pipoca, não, meu coração, eles derretem, não vou fazer isso. E aí a criança cresce, então já é um adolescente, aí a mesada, obviamente, ela vai acompanhar a realidade financeira daquela família, daquela criança, e ele já ganha, por exemplo, uma mesada para sair nos finais de semana com os amigos, por exemplo. Só que esse mês ele gastou todo. E esse final de semana tem um cinema, os amigos, não, mas não vou deixar meu filho, não, depois até vai sofrer bullying na escola, que não foi, não sei o quê, eu dou o dinheiro. E essa criança, ela cresce acreditando que as escolhas não têm preço. Porque qualquer coisa que eu faço, meu pai ou minha mãe está colocando dinheiro novamente. Durante o tempo que eles estão em casa, essa falta de escolhas vai ser financiada pelo pai e pela mãe. Quando chega na idade adulta, quem vai financiar isso? Cheque especial. O cartão de crédito, o consignado, etc. Tem vários clientes que é isso que acontece. Eles não foram preparados ao longo da vida para saber que não dá para fazer tudo o que a gente quer. Né? Quando criança é comprar uma bala no cinema, etc. Quando adulto é comprar um carro, é viajar, é comprar um apartamento, é mobiliar um apartamento. Não dá para fazer tudo. Então é importante a gente trabalhar a ferramenta de forma que a gente possa tirar o máximo proveito disso. Uma outra coisa que sempre pergunta é o seguinte. Carlos Eduardo, eu fiz um esquema lá na mesada, na semanada, e atrelei ao comportamento ou às tarefas de casa. E aí, o que eu sempre respondo? Mesada, semanada, é uma ferramenta de educação financeira. O nosso papel como pais, como mães, é muito mais amplo. A gente tem que educar para muito mais coisa. Inclusive,
para mostrar para as nossas crianças que tem algumas coisas que ela tem que fazer em casa, porque tem que fazer. Porque tem que colaborar, porque ela é tem parte que da ter um família. espírito. Exatamente. Então a minha filha tem que arrumar o quarto dela, porque tem que arrumar. Porque eu e minha esposa queremos uma certa organização na nossa casa. E olha que lá em casa a gente tem uma teoria meio que casa desarrumada mostra vida, aquela coisa de casa... Nem é tão assim radical, mas de vez em quando a gente tem que falar assim, ó, Maria Eduarda, tem que arrumar. E ponto. Quando o pai começa a atrelar, arrumou o quarto mais um, ou mais R$2, ou menos dois são os perigos maiores. O primeiro perigo é a gente passar para os nossos filhos que tudo na vida está ligado ao dinheiro, o que não é verdade. O que não é verdade. E essa criança vai crescer acreditando que qualquer coisa na vida tem a recompensa. Ela tem que ser remunerada. Exatamente. Ou você tem o bônus ou o ônus ligado ao dinheiro. Ela vai ter um espírito que a gente chama de mercenário. O que é o mercenário? Que acha que tudo está ligado ao dinheiro. E vai ser um profissional, efetivamente, que vai acreditar que ele só vai fazer mais ou menos se tiver dinheiro envolvido nisso. O primeiro risco é esse. O segundo risco, quando eu, por exemplo, precifico arrumar o quarto a R$2, o que vai acontecer? A minha filha pode virar para mim e falar assim, pai, não vou não, desconto da mesada. E aí? E aí? Não foi você que colocou essa regra? Se a regra é só dinheiro, eu posso escolher não ter o não dinheiro quero, e não por arrumar. R$2 não vou arrumar não. A gente vai ficar sem argumentação, vai ter que passar pelas nossas próprias. Né? A gente vê umas tabelas, ficou famosa há algum tempo, uma na internet, que tinha um juiz, me parece, de Rondônia, salvo o melhor juízo, que fez uma tabela, inclusive colocou que se o filho não usasse o cinto, podia tirar tanto na mesa. Gente, usar cinto de segurança é uma obrigação. compulsório, você não tem que escolher, ou usa. É uma lei. Porque se você não usar, o papai vai receber uma multa, se você não usar, se tiver um acidente, você machucar e tal, imagina, né? Então, é importante usar a ferramenta dentro das possibilidades dela. E a última coisa que sempre perguntam é assim, qual o valor? Vai depender muito da família, das condições financeiras, da criança, da realidade de consumo da realidade, da família. Né? Eu já, alguns educadores gostam sempre de colocar fórmula em tudo, falar, não, para cada ano R$1 e tal, essas coisas todas. Eu não gosto muito de trabalhar com isso. Eu já vi famílias mais humildes que davam uma semanada de R$1, R$1,50 para a criança e funcionava perfeitamente bem. Como já vi famílias dando R$1.000 por mês para uma criança de 9 anos, que não funciona. Por quê? Para uma criança de 9 anos, R$1.000 por mês é a mesma coisa que dizer que não tem limite. Que tudo que ele quiser fazer naquele mês, ele vai fazer. Porque, imagina, uma criança de 9 anos com R$1.000, ela vai poder comprar tudo aquilo que ela imagina ou queira comprar. Então, é muito da realidade. A gente buscar, conversar, dialogar, marido, esposa, em comum acordo, aquilo que pode ser feito. Mas não precisam ser valores altos para ensinar isso. Não pode ser a coisa que ser, você estava dizendo, a pipoca. Pode ser para alguma coisa. A criança, por exemplo, gosta de comprar muito figurinha. Então, você agora vai ter uma semanada para comprar a figurinha sua. R$3 por semana. Quanto você dá para sua filha? Ela ganha R$10 por semana há muito tempo. Ainda bem que ela não aprendeu sobre inflação, essas simplificações não tiveram ainda. E ela também agora já começa até guardar de uma semana para outra. Já é a questão da própria poupança, que é outro valor super importante para a gente trazer para os nossos filhos, que é a questão do quê? O que é poupar? É deixar de fazer alguma coisa hoje para poder fazer no futuro. E acontece que quando uma criança nasce, o sentido de urgência é a garantia até da sobrevivência dela. Sim. Então, a mesma urgência que um neném de 1 mês requer, não é a que uma criança de 1 ano requer, nem uma criança de 3 anos. A gente tem que começar a trabalhar isso. E pode ser de forma simples. Por exemplo, que família que nunca foi numa padaria que o filho pediu para comprar um chocolate? E quando que o filho quer comprar o chocolate? Naquele momento. Você tirou da gôndola e já quer comer aquele momento. Naquele momento. Como é que a gente pode começar a mudar isso? Não, o papai vai comprar, mas você vai comer chocolate quando chegar em casa. É trabalhar à espera. Quando a gente chegar em casa à tarde, etc. E as nossas crianças hoje, elas estão cada vez menos acostumadas a esperar em tudo. E eles acabam valorizando isso. E a gente já vê uma geração que está chegando no mercado de trabalho com essa visão e sofrendo. Tudo, né? O camarada entra da carreira. Isso, o camarada entra numa empresa, ele acha que em 1 ano ele vai ser o CEO da empresa. Se em 1 ano ele é vice-presidente, ele está frustrado, mas não cheguei lá. Gente, as coisas demandam tempo e a gente tem que trabalhar isso.
Você acabou passando aí sobre alguns pilares da educação financeira e a gente falou sobre como ganhar, como gastar, como poupar. E eu sei que o quarto pilar que você sempre fala nas suas palestras é como compartilhar. Queria que você falasse um pouco sobre isso e a importância dos pais incutirem esses valores nos filhos, ensinarem sobre isso para eles. O que é doar e o que é compartilhar? Fazer algo por alguém sem nenhuma expectativa em troca. Doar é passar para alguém uma coisa que ainda tem utilidade, etc. Mas não é só materialmente, né? E a gente, muitas vezes, quando os nossos filhos mostram algum interesse por trabalho voluntário, a gente, não, você vai estudar, ou você tem as suas aulas de não sei o quê, como se isso fosse menos importante. Todos esses valores que o Carlos Eduardo explicou aqui e falou para a gente estão numa coleção que ele lançou agora em abril. Foi em abril. Que são 4 livrinhos, é a coleção Meu Dinheirinho. São 4 livrinhos para as crianças que falam justamente sobre isso, como aprender a ganhar, gastar, poupar e compartilhar. E eu acho que isso que a gente conversou dos reflexos na vida adulta, você passa para os seus filhos sem perceber. Se você não está atento, né, não está entendendo como é que aquele mecanismo de relação com o dinheiro funciona em você, você passa os mesmos valores equivocados para o seu filho. Eu acho que são uma oportunidade de você fazer uma autorreflexão ali. E, Ivana, infelizmente, hoje a gente acaba vendo que tem algumas questões que, por não trabalhar isso com os filhos, ou tentar esconder isso dos filhos, muitas famílias estão até tendo impacto na sua vida financeira mesmo, né? No presente, já nem pensando no filho futuro. Não consegue dizer não. Não consegue dizer não, ou então o filho compara as coisas na escola, quer manter aquele mesmo padrão, aquele mesmo nível, e estão se endividando para isso. A coleguinha ou as coleguinhas estão indo para a Disney, então a menina tem que ir para a Disney, a menina tem que comprar, a menina tem que ter a boneca, a menina tem que ter a roupa. Não. A família está quebrando por causa disso. Então, de repente, né, talvez a prioridade não fosse permitir que ela estivesse no mesmo ambiente de estudo, mas para aproveitar o lado bom disso, né? De ter uma escola de alto padrão, de um ensino bom, de conviver com pessoas com bom nível socioeconômico, cultural, etc. Então, tentar aproveitar isso. A gente está vivendo um momento aí no país de dificuldade, de crise financeira, com as famílias perdendo renda, muitas famílias que os pais perderam o emprego. E eu sinto que muita gente tem dificuldade de falar dessa nova realidade com os filhos. Como é que você vê isso? Assim, é preciso conseguir falar sobre isso também com as crianças? Com certeza, porque isso não está fazendo parte do dia a dia das famílias. Primeira questão importante é que as decisões devem ser tomadas pelos adultos. Por aquelas pessoas que têm uma capacidade maior de refletir e saber o que a família precisa fazer. Diante desse cenário, eu perdi o emprego, a minha esposa perdeu o emprego, o que a gente tem que cortar? A família, né, o núcleo duro, pai e mãe, que tem que ter as diretrizes disso. O que é mais importante para a gente? Quais são os valores? E, obviamente, a partir dessa definição, passar para os filhos. Para fechar, queria te pedir uma dica aí. A gente está falando muito de falar com as crianças bem pequenas, estamos falando dessas palestras que você fez em escolas de educação infantil, jardim de infância. Mas para um pai que escutou a gente hoje e chegou à conclusão que fez tudo errado. Busque informação, mas tenha disposição para mudar. Porque se você fez as coisas de forma errada e o resultado foi errado, só tem uma saída, mudar a fórmula de fazer. Porque senão, né, você vai continuar tendo o resultado errado. Carlos Eduardo, muito obrigada por essa oportunidade, por esse bate-papo. Espero que tenha inspirado muitos pais a reverem os valores e colocarem a educação financeira dentro de casa. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade e insisto na urgência do tema, na importância e na necessidade que as famílias conversem mais sobre isso, seja enquanto casal, sejam aqueles que já têm filhos, que todo o grupo familiar participe cada vez mais efetivamente da vida financeira da família. É isso aí, gente. Até o próximo Canguru Entrevista.